Nós estamos agora entrando, nesse novo ano e entrando ao mesmo tempo numa nova série de mensagens. E está aqui na tela o tema, você tem um chamado. Você pode falar para a pessoa do seu lado, você tem um chamado? É uma afirmação, você tem um chamado. Esse tema também é o tema, o título do novo livro do nosso pastor, do pastor Mateus, que está viajando, O pastor Mateus, a pastora Tayana estão viajando, estão com a sua família lá em Campinas, semana que vem estarão aqui conosco. E ele vai trazer o livro, você pode até comprar o livro, adquirir a obra, você pode pegar um autógrafo com o autor, porque ele vai estar aqui semana que vem. Mas nesse mês de janeiro, nas 2 primeiras semanas de fevereiro, nós estaremos nesse tema que é baseado no livro dele, Você Tem um Chamado. Pode colocar nos slides, por gentileza? E hoje nós damos entrada nessa série. E nas 2 primeiras semanas de fevereiro nós teremos esse tema. Na terceira semana, que vai ser o dia 15 de fevereiro, será o domingo, já em preparação da conferência. Aí nós entraremos em outra série que muito em breve você saberá, mas já aguarda na sua agenda, dia 17 de fevereiro, a conferência O Porto. Hoje nós temos como subtítulo da mensagem de hoje, o chamado de todos nós. O chamado de todos nós. Mas para início de conversa, tenho uma pergunta para você. O que você quer em 2026? O que você quer? Você pode perguntar para o pessoal do seu lado o que você quer em 2026? O que você deseja? O que você almeja? Qual é seu sonho, sua meta, seu grande plano, seu objetivo? O que você quer nesse novo ano? Porque o ano não traz nada em si. Nós podemos decidir, mudar. Graças a Deus, coisas podem acontecer dependendo de nós também. O que você quer nesse novo ano? Foi muito curioso. De manhã, quem quer casar esse ano? Quem quer casar esse ano? Ninguém quer casar esse ano? Ninguém quer casar. Quem quer encontrar um namorado, uma namorada? Tá todo mundo tranquilo. De manhã, no culto da manhã, nós tínhamos 4 rapazes na banda. Dos 4 rapazes que estavam na banda, 3 vão casar esse ano. Ou seja, se você quer casar, você tem que entrar na banda, Óbvio. Só quem não vai casar é o Isaías, que está bem aqui, que tocou de manhã e ele veio de noite porque ele está à procura. Brincadeira. Ele não vai casar ainda. Quem sabe até o final do ano, Isaías? É um ato profético. Entre na banda da manhã. A banda da noite já tem um Thales casado. É outra vibe, outra cultura, outro estilo. Mas todo mundo faz planos, faz sonhos, escreve seus sonhos, suas metas no começo do ano. Todo mundo faz planos, sonhos, metas, escreve, mas às vezes a gente escreve tanta coisa, a gente faz tanta coisa que nós acabamos nos perdendo. Quem chega ao final do ano e não lembra da meta que você escreveu no começo do ano? Sinceramente, você chega no final e fica, meu Deus, o que eu escrevi? Aconteceu comigo esse ano que passou também, eu não lembrava das metas. Até para saber se eu bati ou não, se eu cumpri ou não, a gente se perde. Essa imagem que está aqui na tela é uma imagem bem famosa uma cena do filme Alice no País das Maravilhas, é aquela cena em que ela está repleta de caminhos, e no filme nós temos aquela célebre frase, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, qualquer caminho basta. Outra frase que é de conhecimento comum é que a pior decisão é a indecisão, é nós ficarmos perdidos, sem saber o que fazer, para onde ir, como eu devo proceder, que caminho seguir, o que eu devo fazer com a minha vida, como eu devo viver nesse novo ano. Esse é o pior cenário, nós nos perdermos em tantos sonhos, planos e metas. Mas trazendo a questionamentos mais profundos, mais difíceis até de serem respondidos, questionamentos mais complexos, nós temos algumas perguntas que provavelmente você já se fez. Qual é a minha vocação? Talvez você já se perguntou, qual é a sua vocação? Geralmente, quando a gente pensa em vocação, a gente pensa em trabalho. O que eu devo fazer? Aquela pergunta que a criança se pergunta. O que eu devo fazer quando crescer? Que profissão devo seguir? Que faculdade escolher? Qual é a minha vocação? Uma grande pergunta, um grande questionamento. Outra pergunta é qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui nessa terra? O que devo fazer com a minha vida? Talvez você já até escolheu uma profissão, você já até escolheu um caminho, mas aí depois, nesse caminho, você se pergunta, qual é o meu propósito? O que devo fazer com o que já estou fazendo? E por fim, uma pergunta, que é até um vocabulário mais evangélico, tem tudo a ver com o que estamos vendo hoje, é qual é o meu chamado? Pergunta para a pessoa do seu lado, qual é o seu chamado? Mas não precisa responder, pode ser só ficar na sua mente a resposta. Qual é o meu chamado? Uma grande pergunta,
Quando a gente pensa em chamado, a gente está pensando geralmente no chamado que Deus tem para mim e para você. Para o que Deus me chamou. Qual é o meu chamado? Sobre isso, R.C. Sproul, um grande teólogo reformado, americano, que morreu recentemente, em 2017, ele conta uma história dizendo que certa vez um rapaz, provavelmente um aluno dele, chegou e perguntou para ele qual é a grande ideia da vida cristã, ou seja, qual é o grande propósito da vida cristã, por que eu sou cristão, o que importa ser cristão, o que isso importa na minha vida, qual é a grande ideia da vida cristã? E o R.C. Sproul, com toda a sua sabedoria e inteligência, ele respondeu: a grande ideia da vida cristã é corandeu. A grande ideia da vida cristã é corandeu, é isso que importa. Ao mesmo tempo, isso daí já gera uma pergunta: o que é corandeu? São duas palavras em latim. O R.C. Sproul se referiu a essa expressão bem conhecida no mundo cristão, que é corandeu. É um termo em latim que significa diante de Deus. Refere-se literalmente a algo que ocorre na presença de Deus ou diante da face de Deus. Essa expressão passou a ser muito utilizada pelos reformadores durante a Reforma Protestante, no século XVI. O objetivo era promover uma consciência nos cristãos de que, independentemente do que estivermos fazendo e de onde estivermos, estamos agindo sob o olhar soberano de Deus. Viver corandeu, portanto, como afirmava Sproul, viver toda a vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Deu para entender? Isso é corandeu. Corandeu é diante de Deus. É como se fosse em face de Deus, diante da presença de Deus, diante como se fosse Deus estivesse aqui, eu estivesse na frente dele. Viver corandeu. Esse seria o grande propósito, a grande ideia da vida cristã, e já de modo mais direto é o grande propósito de todos nós. É óbvio que todos nós temos chamados diferentes, propósitos diferentes. Deus tem algo diferente para cada um de nós, ninguém é igual, nem os gêmeos que nascem muito semelhantes, gêmeos univitelinos, nem eles são iguais, nem eles têm o mesmo propósito. Todos nós temos propósitos diferentes, vocações diferentes, chamados diferentes, mas todos nós temos esse chamado comum: viver diante de Deus, viver corandeu. E mais, nós já vivemos, eu e você já vivemos diante de Deus. Nós não conseguimos tirar Deus da nossa vida. A pergunta seria: será que nós estamos nos atentando para isso? Será que nós temos consciência disso? Ou será que às vezes a gente pensa que a gente consegue deixar Deus fora de alguma área da minha ou da sua vida? Porque isso não é verdade. Deus está sempre conosco, quer queiramos ou não. Quem aqui gosta de jogar futebol? Quem aqui gosta de jogar futebol? Homens ou mulheres gostam de jogar futebol? Vocês sabem, há anos atrás, muitos cristãos, principalmente no Brasil, achavam que jogar futebol era pecado. Quem lembra dessa época? Uma época complicada. E, inclusive, tinha muitas pessoas que não jogavam, morriam de vontade de jogar, mas não jogavam por causa disso. E tinha muitas pessoas que achavam que estavam pecando, porque sabiam que era, entre aspas, pecado, mesmo assim jogavam. Quem fez isso? Cometeu esse pecado. Pensava que era pecado, mas mesmo assim foi lá e jogou. Graças a Deus, nós passamos disso. Hoje em dia ninguém mais imagina que é pecado jogar futebol, só se jogar mal, aí é pecado, brincadeira, mas se jogar mal pode até ser pecado, é muito feio, mas ninguém mais acha que é isso. Mas quando a pessoa imaginava que era pecado jogar futebol, e mesmo assim ela ia jogar futebol, era como se ela tivesse tentado tirar Deus da vida dela nessa parte. Tipo, olha, Deus, é pecado jogar futebol, mas eu gosto tanto, vou lá fazer uns gols, o senhor fica aqui no banco, eu vou sair aqui, vou entrar no campo, vou jogar, mas o senhor fica aqui. Depois que eu sair do campo, eu volto a ter comunhão com o Senhor. E aí o senhor só fica aqui. Mas nesse momento, eu não estou diante do Senhor. Está dando para entender? É uma ideia esdrúxula. Mas às vezes nós vivemos assim, pensando que Deus não está diante de nós, mas Ele está sempre diante de nós, e isso é uma maravilhosa notícia. Então, a grande ideia da vida cristã é viver corandeu, mas com essa consciência, com isso firme na nossa mente e no nosso coração. O nosso chamado de todos nós é viver assim, viver diante de Deus, viver corandeu. Todos nós temos esse mesmo chamado. E para isso você pode abrir sua Bíblia ou acessar sua Bíblia, como preferir, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o 6º livro do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Romanos, para alguns chamado de o 5º evangelho, para outros chamado o evangelho do Cristo ressurreto, Para muitos, a principal carta de Paulo, ao descrever diretivamente
toda a obra de Cristo por nós. E aqui na tela tem um breve contexto desse ponto de Romanos 12. A carta aos Romanos, a carta de Paulo à igreja em Roma, foi escrita provavelmente no final da terceira viagem missionária de Paulo, entre os anos 57 e 59 depois de Cristo. Uma breve divisão da carta de Paulo à igreja em Roma vai dizer que dos capítulos 1 ao 3 nós temos a condenação de todos os seres humanos. Paulo mostra que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Dos capítulos 3 ao 5 também nós vemos sobre a justificação gratuita pela fé, que nós voltamos a ser aceitos por Deus mediante o sacrifício de Jesus. Dos capítulos 6 ao 8, nós vemos a nossa união a Cristo e nós vemos que judeus e gentios, gentios, todo aquele que não é judeu, podem ser santificados por causa da obra de Cristo. Dos capítulos 9 ao 11, Paulo dá uma ênfase sobre Israel. E no capítulo 12 de Romanos, que é o que nós veremos hoje, nós temos a transição para a parte prática da carta. Transição para a parte que, de fato, as pessoas poderiam aplicar nas suas vidas. Geralmente, as cartas de Paulo, as cartas do Novo Testamento, elas são divididas em duas partes. Não literalmente, não tem uma divisão no meio da carta, mas você vai ver esse cenário, esse contexto nas cartas. A primeira parte é o querigma, é a parte mais doutrinária, o discurso teológico da carta. E a segunda parte é o didaquê, que seria a parte prática da carta. Ou seja, primeiro você tem em Efésios, Filipenses, Romanos, Coríntios, uma parte mais abstrata, entre aspas, espiritual da carta, mostrando as verdades de Deus sobre nós, e depois você entra para a parte prática, ou seja, sabendo de tudo aquilo que eu já falei, considerando todas essas crenças que agora eu te escrevi, você deve andar assim, você deve praticar tais e tais coisas. Está dando para entender? Romanos 12 é essa transição. Nós saímos desse grande discurso teológico de Romanos 1 ao 11 e nós chegamos na prática. Como eu vivo de forma prática tudo aquilo que Paulo escreveu nos 11 primeiros capítulos. E nós veremos hoje, rapidamente, os versículos 1 e 2 de Romanos 12, que são versículos muito famosos. Romanos 12, versículos 1 e 2 vai dizer o seguinte, mas antes eu te convido a fechar seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque mais uma vez estamos diante da sua palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, fale conosco. O Espírito Santo nos concede espírito de sabedoria, de revelação. Ilumina os olhos da nossa mente, do nosso coração, do nosso entendimento. Que nós sejamos transformados pela sua palavra. Que ao sair daqui nós tenhamos uma consciência alargada de quem nós somos no Senhor e de quem o Senhor é em nós. Graças nós te damos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Amém. De noite sempre bate o frio, aí fica o vento no rosto. Quem está aqui na frente vê pessoas dormindo, então fala para a pessoa do seu lado, se você dormir, você vai pagar minha janta. Aí a pessoa não vai dormir, teoricamente, ou ela pode ainda dormir, mas eu sei que de noite não é tão claro, é meio, me dá uma sombra, principalmente ali, ali é perigoso. Me dá uma sombra bem legal e tem que ficar acordado. É rápido, Mas Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo vai dizer o seguinte: portanto, minha querida família, este é o apelo que faço a vocês, pelas misericórdias de Deus. Ofereçam seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a sua verdadeira e adequada adoração. E outras traduções e versões vai dizer que este é o vosso culto racional. Além disso, não se deixem moldar pelo modelo ditado pela era presente. Outras versões vai dizer por este século. Em vez disso, sejam transformados pela renovação de sua mente, de modo a poder realizar a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Amém? Amém? Amém. Amém. São versículos muito conhecidos, muito famosos. E hoje, de modo bem sucinto, nós faremos uma brevíssima exegese, um brevíssimo estudo sobre essas palavras que estão em amarelo, sobre esses trechos que estão em amarelo, e depois nós vamos continuar pensando sobre o chamado de todos nós. Mas, por exemplo, primeiro aqui, as primeiras palavras que estão marcadas são portanto e pelas misericórdias de Deus. Portanto e pelas misericórdias de Deus. Bora lá, um quiz de português. Portanto, qual é a classe gramatical da palavra portanto? Alguém lembra? Alguém lembra a classe gramatical da palavra portanto? Não tem nenhum professor de português aqui? Tem, será? Olha, tem os professores de português. Então, eu que não posso errar, De manhã tinha o Ed, O Ed é professor de português, mas acho que estou certo. É um advérbio de conclusão, certo? Também é um advérbio de conclusão, Pode ser uma conjunção conclusiva, Mas a gente não vai complicar,
Mas, portanto, né, obviamente, isso é óbvio, dá a ideia de conclusão. E, portanto, aqui, até os próprios comentaristas, principalmente os comentaristas que fazem exegese do texto bíblico, eles vão se referir de modo bem simples, que esse portanto de Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, essa transição para a parte prática se refere a naturalmente tudo o que Paulo escreveu antes. Ou seja, ele pega tudo o que ele escreveu nos primeiros 11 capítulos e, a partir disso, diante do que ele escreveu, nós temos esse portanto, e agora nós vamos ter as ordenanças de Paulo, as orientações práticas de Paulo. Agora, o que Paulo escreveu dos capítulos 1 ao 11 de Romanos? Você lembra? Naturalmente não de tudo, mas, por exemplo, versículos bem famosos. Em Romanos 1, a gente tem aquele versículo que diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelado a justiça de Deus que ocorre pela fé, por causa disso o justo viverá pela fé ou de fé em fé. Em Romanos 3, nós temos versículos bem famosos também, dizendo que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas nós somos gratuitamente justificados pela sua graça, Romanos 3, 23 e 3, 24. Em Romanos 5, nós temos, versículo 1, que agora nós temos paz com Deus por causa da redenção do Filho, por causa do seu sangue, Romanos 5. Em Romanos 7, nós temos aquela demonstração visceral de Paulo sobre a luta contra o pecado de Adão, sobre a luta do pecado original que veio sobre todos nós. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. Quem me libertará do corpo desta morte? Em Romanos 8:1, a gente começa logo com aquele capítulo que para muitos é o capítulo tão bonito da Bíblia, Romanos 8. E vai começar o capítulo dizendo que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em Romanos 8, Paulo vai dizer, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais está sentado à destra do Pai. Em Romanos 8, até um versículo bom para orar, uma oração de petição para Deus, porque é um versículo tão bonito. Romanos 8, no mesmo capítulo, vai dizer, aquele que não poupou o seu único filho, Cristo Jesus, como não nos dará juntamente com ele de graça todas essas coisas? Você vê tudo que Paulo está construindo entre os capítulos 1 ao 11, toda a pregação do evangelho mais explícita possível de Paulo, dos capítulos 1 ao 11, tudo que Paulo está ensinando à igreja de Roma. No capítulo 10, nós temos que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Ou seja, essa é toda a construção de Paulo, dos capítulos 1 ao 11. A partir dessa pregação do evangelho, dessas verdades advindas da obra consumada de Jesus, nós chegamos ao portanto. Ou seja, a prática que Paulo queria que a igreja de Roma tivesse, vivesse, ela só existe a partir da pregação do evangelho, a partir de tudo aquilo que eles já receberam. E isso é totalmente diferente das outras religiões. A maior parte das religiões do mundo, quiçá todas, elas existem numa base razoavelmente de troca. Eu faço algo para Deus, e esse Deus recebe isso que eu fiz, e ele vai me corresponder. Por exemplo, você já ouviu falar sobre a dança da chuva? Você sabe, ela existe, ela é real, existem vídeos, você pode ver no YouTube. Hoje em dia é bem incomum você encontrar pessoas fazendo com aquela fé original da dança da chuva, mas ela existe, ela era real, não era só uma coisa que alguém falava jocosamente, existia a dança da chuva. A dança da chuva nada mais era do que um ritual, às vezes sacrificial, para que o Deus no qual eles estavam clamando mandasse a chuva. Ou seja, as pessoas faziam algo para receber algo, de modo bem simples. A grande maioria das religiões do mundo, quiçá todas, eu não falo todas porque ninguém consegue saber todas, mas a grande maioria, quiçá todas as religiões do mundo, elas são baseadas na troca. Você faz algo e você recebe algo. E você se sacrifica algo de você, talvez sacrifica o seu patrimônio, o seu bem material, o seu animal, e você recebe de Deus, do Deus dessa religião, você recebe o que você tanto quer, o que você tanto busca. Só que o evangelho é diferente, o cristianismo é diferente, ele não é na base da troca. E a gente vê isso claramente em Romanos. Dos capítulos 1 a 11 é Paulo dizendo tudo aquilo que nós recebemos. E nós recebemos por troca, por esforço? Não, nós recebemos por graça. Mediante a graça, mediante a fé. Ou seja, nós recebemos por fé. Meu Deus, eu confundi. Mas nós recebemos de graça mediante a fé. Não é na base da troca. Não é na base do nosso esforço. Nós não fazemos primeiro para receber de Deus. É o contrário. Cristo morreu por nós, perdoou os nossos pecados, nos justificou, consumou sua obra, ressuscitou. A partir disso, dessa realidade, a partir do fato de nós nascermos de novo, a partir disso nós podemos
caminhar de modo diferente. Está dando para entender? Não é um esforço primeiro para receber algo de Deus, eu já recebi tudo. Fui abençoado em Cristo Jesus. A partir disso, eu posso caminhar diferente. Só fazemos em resposta, em gratidão. Portanto, outra palavra importantíssima desses 2 versículos de Romanos são corpos. É a palavra corpos. Geralmente, no começo do ano, todo mundo faz metas que envolvem o corpo, certo ou errado? Quem aqui vai começar na academia esse ano? Ninguém vai começar? Quem vai começar? Levanta a mão alto, faz um compromisso público. Eu vou começar esse ano mais uma vez. Né? Aleluia. Uma vez eu fiz um plano na academia, eu fui 3 dias na academia. Quem já fez isso? Quem já viveu isso, né? Você paga lá 3 meses e vai 3 dias, que coisa. Mas geralmente as pessoas no começo do ano fazem planos relacionados ao corpo. Isso é maravilhoso. Saúde, o corpo tem que ser cuidado, obviamente. Né? E que, se Deus quiser, nós todos vamos cuidar, né, do templo do Espírito Santo. Mas aqui Paulo, ele vai dizer, nesses 2 versículos, portanto, minha querida família, este é o apelo que faço a vocês, pelas misericórdias de Deus, ofereçam os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o seu corpo. Você sabe, isso era muito diferente para o contexto em que Paulo estava inserido. Paulo estava inserido num contexto greco-romano, principalmente, né, com a cultura helenística, a cultura grega, e muitos gregos, muitos filósofos acreditavam que o corpo era mau. Acreditavam que a morte era maravilhosa porque era uma libertação do corpo. Por isso que o evangelho era tão desafiador para eles, porque Cristo Jesus morreu no corpo e ressuscitou com um corpo. E a fé cristã nos diz que nós teremos um corpo glorificado. Por exemplo, uma grande heresia da época era o gnosticismo. Né? O apóstolo João, na sua primeira epístola de João, a primeira carta de João, que nós chamamos comumente de 1 João, ele faz um grande debate, uma grande apologética contra os gnosticistas, porque eles diziam que Cristo não tinha corpo. Está dando para entender? Para eles o corpo era ruim, o corpo era mau, o corpo era inclinado ao pecado, o corpo ele não trazia nada de bom, o corpo só traz enfermidade, doença, morte, o corpo comete pecados, atos errados, ou seja, o corpo é ruim. Mas aqui Paulo está nos dizendo que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo. Obviamente, nossa matéria física, aquilo que a gente toca, mas envolve naturalmente nossa mente, nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos. Mas Paulo reforça que Deus quer o nosso corpo. Né? Sobre isso, Timothy Keller diz o seguinte: outra maneira pela qual Paulo transmite a ideia de totalidade ou integralidade é exortando seus leitores a que ofereçam o próprio corpo. Isso devia ser surpreendente para os leitores greco-romanos, criados para crer que o corpo era negativo e mau, e que espiritualidade envolveu o cultivo da mente e da alma. Paulo afirma que Deus não deseja uma adoração voltada só para dentro de nós e abstrata, mas prática e completa. Quer que lhe demos tudo que fazemos. Amém? Amém? Amém. De noite a gente tem que falar muito amém para todo mundo acordar. Né? Mas, de modo bem direto e sucinto, Deus quer o nosso corpo, a nossa integralidade, não só a nossa mente, o nosso coração. Não existe um cristianismo que só afeta a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso coração. Ele precisa afetar os nossos atos, a nossa prática de vida, aquilo que fazemos com o nosso corpo. Quem aqui já foi no Muro das Lamentações, lá em Israel? Ninguém. Quem vai? Amém. Eu quero ir. Mas você pode ver na internet, os vídeos dos judeus orando, e você vê que os judeus no Muro das Lamentações, eles oram a Deus com o corpo também. Quem já viu? Eles se balançam, eles se prostram, eles se curvam, eles ficam em movimentações diante de Deus. Por quê? Porque eles entendem que Deus criou o corpo, assim como nós entendemos isso. O corpo não é mau, e o corpo também deve reverência e honra a Deus. Paulo está dizendo de semelhante modo para nós. Nós devemos entregar o nosso corpo a Deus, toda a nossa integralidade. Outro trecho importante desses 2 versículos é que Paulo fala: não se deixem moldar pelo modelo ditado pela era presente. Em outras versões vai dizer: não se deixem moldar por este século, não se conformem a este século. Não se deixe ser tão influenciado a ponto de que você tenha a forma desse mundo. Sobre isso, o pregador brasileiro Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte: ele vai falar sobre as traduções desse versículo. A Almeida Revista Atualizada traz o verbo conformar, não vos conformeis a este século. Na primeira orientação, não vos conformeis com este século. Na língua grega, conformar significa entrar no esquema, assumir a forma.
como se você se espremesse para caber em uma forma. Sabe quando aquele sapato lindo não é exatamente o seu número e você espreme o pé para poder calçá-lo? É com esse sentimento que Paulo está usando esse verbo aqui. Não se conforme, não deixe que o mundo lhe molde, ou seja, o molde dentro do qual você vai espremer a sua vida. Paulo, bem direto ao ponto, vai nos dizer: não se deixe moldar por este século, por este mundo, as suas influências, os seus valores, as suas crenças, aquilo que o mundo prega e diz que é correto, nós sabemos que é errado, aquilo que o mundo fala que é aceitável, e nós sabemos que é inaceitável. Nós, como igreja, não podemos nos moldar a este mundo, todos nós sabemos disso. Graças a Deus, agora a questão é a prática. N.T. Wright, sempre citado, acho que ele foi citado em 100% das pregações da igreja do Porto, incrível. Ele vai dizer o seguinte sobre esse texto: e precisamos descobrir como pensar, falar e agir da maneira apropriada, não para a presente era, para esse século, porém para a nova era que já está irrompendo, nascendo. Os cristãos, todos nós, somos chamados a ser uma contracultura, não a respeito de tudo, como se todo e qualquer aspecto da sociedade e da cultura humana fosse mal. Ou seja, eu e você não podemos ter uma fé tola, uma fé ingênua que acha que tudo que há no mundo é mal e é pecado. Ou seja, eu não posso ouvir alguma música, eu não posso ir no cinema, eu não posso jogar futebol. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é tão simples assim. Mas, ao menos, vou até repetir, os cristãos são chamados a ser uma contracultura, não a respeito de tudo, como se todo e qualquer aspecto da sociedade e da cultura humana fosse mal, de modo automático e total. Mas, ao menos, quanto a estarem preparados para refletir com relação a cada um dos aspectos da vida. Precisamos estar prontos para questionar aquelas situações em que a era presente grita, ou quem sabe até sussurra de forma sedutora, que seria melhor e mais fácil fazer as coisas daquela maneira. Enquanto a era por vir, já inaugurada em Jesus, insiste em que pertencer à nova criação significa que devemos viver desta maneira e não da outra, ou seja, nós não podemos ser conformados a este mundo, nós não podemos viver como os pagãos. O mundo tem uma forma de pensar o trabalho, nós temos uma forma diferente. O mundo tem uma forma de pensar as riquezas, a forma do mundo de pensar as riquezas geralmente é a acumulação, é uma ambição desenfreada, é querer ter mais e nunca repartir. A forma de Cristo Jesus não vai dizer que você não pode ganhar dinheiro, não vai dizer que você não pode prosperar, muito pelo contrário. Mas Cristo Jesus sempre ressaltou a importância da generosidade, porque é mais feliz quem dá do que quem recebe. O mundo pensa sobre relacionamentos de forma geralmente descartável. Nós, a Igreja de Jesus, não descartamos ninguém é descartável, ninguém é substituível. As pessoas, pelo valor individual de cada uma é insubstituível. O mundo troca as pessoas porque elas não importam. Nós, como igreja, olhamos para cada pessoa e sabemos que aquela última ovelha que se perdeu, ela importa. E nós vamos atrás daquela última ovelha, como Cristo falou. O mundo pensa o futuro, às vezes sem pensar no futuro, achando que tudo que importa é nessa vida, é carpe diem, viver o aqui e agora, viver o hoje. Nós sabemos que o futuro, para nós, é o que realmente importa. Para nós o futuro é o que nós esperamos, estarmos em Cristo Jesus. O mundo pensa que essa vida, por vezes, ou é muito triste, é só lamúria e derrota, ou simplesmente é uma busca por prazer. Nós sabemos que viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Então nós temos uma nova forma de pensar. Nós não podemos ser moldados por esse mundo. E para nós não sermos moldados por esse mundo, Paulo vai nos dizer: sejam transformados pela renovação de sua mente. Falar para a pessoa do seu lado: seja transformado pela renovação de sua mente. Seja transformado, troque de mente. Você não pode ser conformado, tomar a forma do mundo. Você precisa ser transformado, mudar de forma, para a forma que Deus quer para todos nós. E isso ocorre não por causa somente do nosso esforço, da nossa prática, mas é por uma renovação da nossa mente. Augusto Nicodemos, previamente citado, vai dizer o seguinte: eis a maneira pela qual passamos por esse processo de mudança diária, pela renovação da nossa mente. Mente aqui é a maneira que pensamos, como entendemos as coisas. Renovar a mente é diariamente reorientar a sua maneira de pensar. Antes você pensava como um descrente, como pensam as pessoas deste mundo que não conhecem a Deus. Mas agora você vê, entende, interpreta o mundo e age a partir de uma visão de mundo divina, da realidade da vida que se baseia nas misericórdias de Deus. Essa renovação da mente é o ponto-chave de tudo o que Paulo está falando nessa passagem. Eu e você precisamos dessa renovação diária da mente, dessa transformação diária da mente. Pergunta para a pessoa do seu lado: como eu posso ter a minha mente renovada? Espera a resposta, bora ver as respostas.
como você pode ter a mente renovada? Se naturalmente existem várias formas de nós pensarmos a resposta a essa pergunta. Mas de modo bem direto, nossa mente é transformada pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras, de modo bem direto e simples. A Bíblia muda a nossa forma de pensar. Desde que você se converteu, você não mudou sua forma de pensar inúmeras vezes? Está continuamente mudando, sendo transformado. Às vezes você sabia que precisava mudar, às vezes você nem percebeu, mas você mudou de mente também, sem perceber, por uma obra do Espírito Santo. Nós somos renovados pela palavra de Deus. Naturalmente você pode assistir pregações, você pode ler bons livros, estudar teologia, você pode orar mais, você pode ler mais as Sagradas Escrituras, mas sobretudo a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras transformam a nossa mente. Por isso nós vivemos corandeu, por causa do Evangelho, por causa de tudo aquilo que recebemos. Nós vivemos diante de Deus com os nossos corpos. Nós vivemos diante de Deus corandeu, não nos moldando, mas sendo continuamente transformados pela renovação de nossas mentes. E agora nós vamos retornar aos dois versículos iniciais para pensarmos um pouquinho além. Aqui está o versículo que nós lemos, mas aqui também tem outra tradução do versículo 1 de Romanos 12, uma tradução mais comum, que você provavelmente conhece mais, que vai dizer o seguinte: rogo-vos, é o mesmo versículo, só em outra versão, rogo-vos, clamo a vocês, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vivemos corandeu, vivendo assim, apresentando o nosso corpo diariamente a Deus, vivendo toda a nossa vida diante de Deus. Sobre esse versículo, tem um livro muito bom, de um pastor muito legal, que você deve ler, que é o pastor Matheus Mello, que ele tem esse livro que nós vamos estar vendendo semana que vem, mas nessa parte do livro ficou tão bom que tem que ser citada literalmente. Aqui o nosso pastor Matheus Mello, que está lá em Campinas, aqui a foto dele em Israel, bem lá no... não sei onde ele estava na casa de Simão Pedro, olha só. Mas sobre esse versículo, o Mateus vai dizer o seguinte: observe que o autor da carta aos Romanos qualifica esse nosso culto consciente a Deus em 3 adjetivos: vivo, santo e agradável. Cada um destes adjetivos aponta para a realidade de como devemos viver corandeu, diante de Deus. Em resumo, tudo que fizermos deve ser um ato constante e contínuo, ou seja, é vivo, nós temos vida. Vivo de adoração a Deus, dedicado totalmente a Ele, ou seja, santificado. Você sabia, santidade não quer dizer, não é igual a perfeição, mas santidade, se você for ver o contexto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, quer dizer que algo é separado, nós fomos separados por Deus, nós somos santificados por Deus. Ou seja, nós somos um sacrifício vivo e santo, e segundo a vontade dEle, para a glória dEle. Nós temos que viver de modo agradável a Deus, nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é viver corandeu. N.T. Wright vai dizer o seguinte sobre isso: algumas vezes as pessoas sugerem que viver a vida cristã implica ter certo tipo de imaturidade, já que não se é guiado pela reflexão pessoal e profunda sobre as coisas, mas por regras e procedimentos advindos de outros lugares. Essa não é a visão de Paulo sobre a vida cristã, porque o nosso culto é racional. É claro que existem muitos limites firmemente estabelecidos, mas no centro do cristianismo genuíno está uma mente desperta, alerta, que não se contenta em simplesmente receber algumas instruções prontas, mas está determinada a compreender porque a vida humana é para ser vivida desse modo e não de outro. Na realidade, é no estilo de vida da era presente que muitas vezes se encontra a verdadeira imaturidade do ser humano, uma vez que as pessoas apenas olham para a cultura à sua volta com toda a sua superficialidade e seus padrões fúteis de comportamento e a copiam de forma impensada. O que ele quer dizer aqui é que muitas vezes os descrentes ainda, quem ainda não conheceu a Cristo Jesus, olha para nós cristãos e pensa que nós temos uma fé imatura, que nós somos pessoas tolas, ingênuas, porque nós seguimos um livro escrito há 2000 anos atrás. Então, você não é uma pessoa inteligente, você ora para Deus, você ora para um Deus que você não vê, você segue os ditames desse livro. Então, você é ingênuo. Isso o mundo vai dizer. Mas, o N.T. Wright está dizendo que, se a gente parar para pensar, geralmente o mundo é ingênuo, o mundo é superficial, porque as pessoas do mundo elas seguem correntes de pensamento, ideologias, modas, modismos, sem pensar, sem refletir, elas são amoldadas ao padrão do mundo. Paulo nos chama para ter esse culto racional, apresentando o nosso corpo a Deus, de modo que a gente não seja assim, de modo que a gente seja transformado pela renovação da mente na palavra de Deus. Ou seja, o que o N.T. Wright está dizendo é que nós não somos ingênuos, provavelmente o mundo é. Você já percebeu? Se uma música estoura, todo mundo escuta a mesma música? Quem já viu isso?
né? Nada contra a música, nem pode ser qualquer música. Mas as pessoas seguem o modismo, seguem o que está em alta no momento. As pessoas assistem o mesmo filme, pensam as mesmas coisas, têm a mesma ideologia. E o cristianismo é diferente. O cristianismo não está dizendo necessariamente que tudo isso é errado e mal e é pecado, mas está só nos convidando a parar, pensar e refletir, ver se isso seria um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se isso é o correto, ou se isso não é simplesmente o padrão deste século. E nós, em Cristo Jesus, estamos em outro mundo, e por isso não podemos viver assim. Mas sobre isso, já finalizando, até na obra do Mateus, ele ressalta essa dicotomia muito conhecida entre o sagrado versus secular. Fala para a pessoa do seu lado, sagrado versus secular. Sagrado versus secular. Né? Por vezes, nós, consciente ou inconscientemente, estamos nesse mundo, nessa ideia de o sagrado versus secular. Por exemplo, né, o Mateus é pastor. Né, o trabalho do Mateus é ler a Bíblia, né, é estudar a Bíblia. Parece um trabalho bom ou ruim? Muito bom, né? O trabalho dele é ler a Bíblia, olha só, é estudar. Né? Tem um pastor que brinca que o trabalho dele, ele é pago para ser um bom cristão. É um pastor americano, ele fala, eu sou pago para ser cristão, meu Deus. É um trabalho, mas talvez você é engenheiro, você é médico, você é servidor público, você é professor, você está aposentado, você tem uma vida totalmente diferente desse trabalho, entre aspas, sagrado, que o Mateus tem, ou que alguém que é cantor tem. Você tem um trabalho normal, um trabalho comum. E às vezes, consciente ou inconscientemente, a gente faz essa distinção. O trabalho de quem trabalha na igreja é sagrado, é santo. O meu trabalho é bem secular. Enquanto o Mateus está lá, né, orando e lendo a Bíblia, eu estou aqui resolvendo uma grandiosa quantidade de problemas. Eu estou aqui tratando com pessoas difíceis, estou aqui tentando bater as contas da empresa, estou aqui tentando organizar a vida. Enquanto outras pessoas têm esse trabalho de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. Mas isso é falso, isso é uma falsa dicotomia, porque nós acreditamos que isso não existe, porque tudo nosso é vivido diante de Deus. Então o trabalho de quem está na igreja, por exemplo, não é diferente do nosso trabalho do dia a dia, lidando com problemas, resolvendo questões difíceis. E isso foi altamente, como a gente viu no começo, apregoado na Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, quase a totalidade das pessoas entendia que os padres, as freiras eram santas, tinham um trabalho separado, e todo o resto das pessoas tinha um trabalho quase que pecaminoso, ruim e errado, um trabalho fútil. A partir da Reforma Protestante, da pregação dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli, as pessoas perceberam que isso estava errado, e que não é só o trabalho de quem é clerical, não é só o clero que é separado por Deus, todos nós fomos separados por Deus, e tudo o que fazemos é diante de Deus. Não existe um trabalho mais digno do que o outro, todos os nossos trabalhos são dignos. E todos os nossos trabalhos podem representar a glória de Deus, podem trazer glória a Deus. Por isso, ocorreu uma mudança na arte. Por exemplo, olha essa pintura. Uma pintura super simples. Você sabe quem está nessa pintura tocando? Quem está nessa pintura? Lutero. Né? Quem diria, né? Lutero está tocando. Eu não sei que instrumento é esse, não é um violão, né? Não sei qual é o instrumento, não é um violão, mas é muito semelhante a um violão. Isso aqui é uma pintura de Gustav Adolf Sprangenberg. Ele pinta simplesmente Lutero, sua esposa e seus filhos, né, cantando. Isso é uma mudança na arte. Por quê? Você já viu pinturas da Idade Média sobre os santos? Quem já viu? Que tem uma auréola ao redor da cabeça. Eu até falei de manhã, quando eu falecer, eu quero uma pintura dessa, uma auréola ao redor da minha cabeça. Vai estar lá, São João. Brincadeira. Uma auréola na cabeça. A auréola representa a santidade, né? A ideia da auréola é isso, é santidade, é ser separado. Mas você já viu essas pinturas? Você pode pensar na internet, pintura de santos. Né? A pintura de um santo, ele está com uma cara de santo, certo ou errado? Está olhando para cima, ele está muito abstrato, ele está, parece que, pensando nas altas profundezas da glória de Cristo. Uma pessoa totalmente diferente de mim e você no dia a dia, no trânsito. É verdade? É óbvio. Quando irrompeu a Reforma Protestante, e a pregação dos reformadores era essa, de que todo o nosso trabalho é digno, de que toda a nossa vida é diante de Deus, isso mudou a arte. Não completamente, mas mudou uma parte da arte, porque os artistas, os pintores, perceberam que eles não precisavam só ficar pintando figuras de santos, né, olhando para o teto, uma auréola ao redor, não, mas eles poderiam pintar essas cenas de Lutero tocando para os seus filhos e cantando, e a mãe cuidando do filho. Porque nessa cena, nós também trazemos glória a Deus. Porque nessa cena, Lutero também estava diante de Deus. Não era só o padre na sua paróquia, não era só a freira fazendo os seus serviços, mas todos nós vivendo no dia a dia, um camponês, um artesão, alguém que trabalhasse no governo, um advogado, estava trazendo glória a Deus no seu ofício diário.
Por isso que mudou a arte. Então, ao invés de pintar Lutero com uma auréola ao redor da cabeça e olhando para o teto, por exemplo, aqui está ele e sua família, porque isso traz glória a Deus, porque ele está vivendo diante de Deus. Está dando para entender? Mudou a arte. Se você for ver os pintores holandeses, a arte holandesa mudou radicalmente, né? Também por influência da Reforma Protestante. Eles começaram a pintar tudo, né? Mulheres segurando vasos de flores, pessoas simplesmente comendo, porque eles viam que todas as atividades, tudo que acontecia trazia glória a Deus, não apenas as pessoas na igreja, oficiando ou algo do tipo. Ou seja, o nosso chamado de viver com Deus é na nossa vida diária, na nossa vida ordinária, trazendo glória a Deus em todo momento. Aqui nós temos outra imagem de algumas marcas. Você conhece essas marcas? Marcas bem famosas, né? Quem gostaria de ter um relógio dessas marcas? A alta relojoaria, né? Rolex, Patek Philippe, Geneve, né? De Genebra, Audemars Piguet, várias marcas de relógios suíços, né? Engraçado, os relógios são suíços. Você sabe o que aconteceu na Suíça? Pergunta para a pessoa do seu lado. O que aconteceu na Suíça no século XVI? Pergunta para a pessoa do seu lado. É uma pergunta até difícil, mas você está no mesmo esquema. Na Suíça, no século XVI, nós tivemos fortemente a presença da Reforma Protestante, né? Fortemente. Calvino morou em Genebra, né? Calvino morou na Suíça. Zwinglio também estava por lá. Então, a Reforma Protestante teve como uma grande base a Suíça, e a pregação da Reforma Protestante era essa, né? Não só o clero, não só o padre, a freira é sagrado, todas as nossas profissões, todas as nossas atividades estão sendo feitas diante de Deus. Aconteceu que a Suíça se tornou um refúgio para muitos protestantes, porque eles estavam sendo perseguidos na França, na Itália, na Europa. Por exemplo, teve a noite do massacre de São Bartolomeu na França. Então, os protestantes eram perseguidos, eles buscavam refúgio na Suíça, refúgio em Genebra, por exemplo. E os protestantes iam para lá, levando, né, os seus ofícios, suas atividades. O que ocorreu foi que a pregação da Reforma Protestante era tão forte que todo o nosso trabalho era diante de Deus, ou seja, eu não só trabalho para homens, mas eu trabalho para Deus. Então, por exemplo, o Thales é médico, né Thales? O Thales é médico. Se o Thales for me atender, eu espero que ele tenha muita atenção, né? Vai me atender de modo excelente, não vai doer, né? Não gosto que doa, né? Vai dar tudo certo. Agora, imagina que o Thales vai atender o presidente do Brasil. A atenção é redobrada, certo ou errado? É uma autoridade, é um governante, pode ser o governador do estado, uma pessoa importante. Naturalmente, a pessoa muda a forma de trabalhar. E não é nada errado, é só porque, poxa, é uma autoridade. Agora imagina, a pregação da Reforma Protestante era que muito mais do que o Thales está atendendo as pessoas no dia a dia, como médico, ele está diante de Deus. Ele está trabalhando diante de Deus. Então, a atenção é muito mais redobrada, porque ele está trabalhando, entre aspas, para Deus. Está dando para entender? Ou seja, quando essa pregação ganhou força e mostrou para quem fazia relógios, para os relojoeiros, né? Para quem fazia relógios de que tudo deveria ser feito de modo excelente, eles tinham que levar isso na confecção de um relógio. E o relógio tinha que ser perfeito. E até hoje, os melhores relógios do mundo são suíços. A alta relojoaria suíça. E eles começaram a deixar o relógio de modo perfeito. Porque eles estavam fazendo o relógio não apenas para eu e você comprarmos, mas eles estavam fazendo o relógio diante de Deus. E Deus queria ver essa perfeição. E eles faziam os melhores relógios do mundo e são assim até hoje. Outro ponto da Reforma Protestante é que os protestantes sempre reforçavam contra o luxo desenfreado, contra a ostentação. Então, ao invés de você ficar usando indumentárias espalhafatosas ou muitas joias, você poderia ter algo de útil. E esse algo de útil era o relógio. Então, eles faziam de tudo para o relógio ser, né, o ápice, ser um instrumento de perfeição, porque controlar o tempo, ser um bom mordomo do tempo, também glorifica a Deus. Você pode ficar de pé? Por gentileza, estamos encerrando. A banda já pode retornar aqui para frente. Mas você vê, a renovação da mente que ocorreu nessa época da Reforma Protestante é a renovação que deve ocorrer na minha e na sua vida. Né? Sair daqui da igreja sabendo que tudo que nós fazemos e vivemos é diante de Deus. Esse pastor conhecido, no livro dele, vai dizer também o seguinte: para Lutero, servir a Deus não consiste em escapar do mundo, mas viver diante de Deus no mundo, pela fé. Ou seja, não se trata do tipo de tarefa que realizamos, mas do coração com que a realizamos. Em outras palavras, lavar a louça, preparar uma aula, responder e-mails ou pregar no domingo podem ser igualmente atos de adoração quando feitos com o coração correto. O culto que oferecemos com o corpo, como Paulo ensina, não se limita ao prédio da igreja. Antes se estende à cozinha, ao escritório e à sala de aula. Amém? Então essa é a nossa mensagem de hoje, esse é o nosso chamado. Todos nós temos esse chamado, viver
diante de Deus, sendo transformados diariamente pela renovação da nossa mente. Você pode fechar seus olhos? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Pai, muito obrigado porque nós só temos a possibilidade de praticar isso que Paulo nos comanda a partir da obra consumada de Cristo Jesus. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos porque Cristo Jesus perdoou os nossos pecados, nos libertou do pecado, do mundo, do diabo, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Pai, nós te glorificamos porque agora nós somos novas criaturas no Senhor. E a partir disso, nós podemos viver de um modo novo, podemos viver de modo diferente. Pai, nós te glorificamos porque nós fomos santificados pela sua regeneração que ocorreu em nós. E agora nós podemos nunca mais ser conformados a esse mundo, mas sermos transformados diariamente pela renovação da nossa mente. Nós pedimos, Espírito Santo, renova a nossa mente, fale conosco, transforma essas ideias que nós temos às vezes arraigadas há tantos anos. Muda o nosso coração e que nós sejamos transformados pelo Senhor. E que a gente viva 100% do nosso tempo, sabendo que estamos vivendo diante do Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus.